tu puedes engordar tu testemunho com uma reflexão expressada verbalmente. A criação desta possibilidade de entender os diferentes me parece um passo indispensável a quienes exercitem a experiência democrática. Sem tolerar os outros, sobretudo os que não são de um mesmo, que pensam diferentemente, é inviável dar um testemunho de democracia. Por aí podemos ver que há muita democracia antidemocrática, que se habla às vezes muito da democracia, mas não se la vive. Porque falar de ela é fácil, o difícil é viver a democracia. Finalmente, há uma coisa agora de que eu me acordo aqui. Aí eu disse aqui que sexualidade não se ensina. E parece que houve legitimamente algumas dúvidas a propósito disto. Eu queria dizer a vocês que, quando eu afirmei sexualidade não se ensina, é a mesma coisa que quando eu digo nadie ensina linguagem a nadie. Lo que uno ensina é a gramática de uma língua, pero não é o lenguaje, que é muito mais que a língua. Tu podes ensinar uma gramática da sexualidade, pero não a sexualidade. A sexualidade tu crias socialmente, como é a linguagem. A linguagem é uma invenção humana que se hace socialmente. Nada ensina, todos adquirem. Todos adquirem a linguagem, criam a linguagem. O que uno ensina ao outro é a gramática, hasta que a sintaxe em certas dimensões também não se ensina. Porque, mira, a sintaxe, em última análise, é a forma como o pensar se estrutura no discurso. É isto. E nada ensina. Tu ensinas depois disciplinas, não como português e inglês faz assim, disciplina, quer dizer, o processo de disciplinar o pensamento. Pensar, que eu chamo pensar certo, uma forma dialética de ler o mundo, estas coisas uno também ensina, pero sobretudo aprende fazendo. Agora, o que tu podes fazer com a sexualidade é desinibir as pessoas para que existam sua sexualidade que nadie ensinou. Entende? Quer dizer, nunca porque mira, se houver a possibilidade de ensinar a sexualidade, tu poderias muito mais a desensinar a sexualidade, e nada desensina a sexualidade. Quer dizer, lo que é viável, lo que é legítimo, lo que é possível é discutir, incluso os limites, a ética da sexualidade, debater criticamente, por exemplo, como tu podes defender-te, sem exagerações em tu própria vida, no uso e na experiência de tu sexualidade. Ampliar, por exemplo, a compreensão, uma certa filosofia da sexualidade, isto sim, pero ensinar o corpo, como o corpo hace, isto é preciso que o corpo haga. Entende? Quer dizer, há que viver a sexualidade que não se reduz apenas ao sexo.
Quer dizer, a sexualidade tem que ver com minha voz, tem que ver com meus restos, tem que ver com meus sonhos, tem que ver com minha fantasia, com meu desejo, e tudo isso tem que ver com o sexo, pero é mais que o sexo. Uno pode ter uma sexualidade fantasticamente rica em la medida mesma em que voa mais alto que o sexo mesmo. Quer dizer, às vezes o sexo, que é uma coisa fundamental, termina por castrar a sexualidade, porque la reduz de tal modo a ele sexo, que a sexualidade emagrece, a sexualidade diminui, a sexualidade perde um certo horizonte de liberdade, que envolve o corpo todo e não somente uma parte do corpo. É nesse sentido que eu digo que uno não ensina sexualidade, pero uno debate, uno discute, uno aprimora, eu creio, uno aprimora e ajuda a aprimorar o uso da sexualidade. Uno pode estender a sexualidade a um horizonte hasta agora impensado. Por exemplo, a sexualidade voa e o sexo se fica. Eu sou mais sexualidade que sexo e não poderia ser sexualidade sem sexo. Graças. Ahora se abre el espacio de tiempo para las preguntas. Hay como ayer micrófonos inalámbricos, de modo tal que ustedes puedan preguntar, que todos lo podamos oír, y vamos a tratar de alternar una pregunta Tal vez yo responda en el salón y una pregunta que sale cuando le veamos la cara de la gente que está en el circuito. Así que es la hora de la pedagogía de la pregunta. La indicación de su emoción, Pablo. Exato. En el grupo nuestro se preguntó, perdón, soy del circuito cerrado. Bueno, en el grupo nuestro nos preguntamos qué relación existía entre el... Están abajo, Pablo. Yo estaba preocupado. Están viendo. Te ven, ellos te ven. La tecnologia esconde. En nuestro grupo surgió la pregunta de qué relación existe entre la psicogénesis y los trabajos de Paulo Freire. Quisiera que de alguna manera, quisiera que de alguna manera nos clarificara esto, si es posible. Psicogénesis y tus trabajos, ¿qué relación existe? Mire, eu empezaria uma tentativa de resposta dizendo que hasta quando as formas de pensar, de compreensão do mundo tendam a uma contradição que chega ao máximo de antagonismo, há uma possibilidade de similitud, há uma possibilidade de influência, por exemplo. Ahorita eu me acordo de uma afirmação de Lenin que dizia o seguinte: é absolutamente impossível entender Marx